Olá, sejam bem-vindos ao E2. No Panorâmica de hoje recebemos Nuno Bernardo. Ele é CEO e fundador da empresa BeActive, uma empresa nomeada para vários Emmy e pioneira a nível mundial na produção de conteúdos de entretenimento interativo. Produz para várias plataformas, como o cinema, a rádio e a televisão. Nuno Bernardo é também produtor e autor de livros sobre a sua área de eleição, o Transmedia. Nuno, em 2003 fundaste a BeActive. Por que é que decidiste tornar-te um empreendedor? Eu acho que sempre fui empreendedor. Muito antes da BeActive, tive outras empresas antes da BeActive e fiz muitas coisas. Sempre tive este bichinho por criar coisas e, de certa forma, ter a autonomia e a liberdade que se tem quando se consegue ter a própria empresa e seguir os sonhos e seguir um pouco aquilo que é a nossa visão relativamente a qualquer coisa. Quando criei a BeActive, tinha uma visão, aquilo que seria o entretenimento, aquilo que seria a televisão e o cinema do futuro e, de certa forma, aventurei-me em criar esta empresa para explorar essa área de negócio. Revelaste noutras entrevistas que sonhavas dar histórias ao público, ser um contador de histórias a nível global. De onde surgiu este teu desejo de contar histórias? Eu sempre quis contar histórias. Global acho que é uma consequência do trabalho. Nunca, mesmo com o Diário de Sofia, nunca pensei que o projeto e que a série tivesse sucesso além portas que acabou por ter. Eu, de certa forma, senti-me satisfeito se conseguisse contar histórias em Portugal. Felizmente consegui fazer esse trabalho no nosso país, no nosso mercado, e esse sucesso em Portugal conseguiu levar-me a trabalhar noutros mercados e trabalhar a nível internacional e consegui contar histórias, não chamaria globais, mas que já atingem milhões e milhões de pessoas em diversos pontos. Em todo o mundo, em diversos pontos do globo. Por que é que a transmissão de histórias em multiplataforma é mais eficiente do que a transmissão de histórias que é feita através de um só meio? Tem muito a ver com o facto do espectador já ter mudado o seu hábito, ou seja, não é porque nós, enquanto produtores, seja a BeActive ou qualquer outra empresa, decidiu, não, agora vamos contar histórias em diversas plataformas, nós estamos a ser reativos. O espectador, esse sim é que decidiu que não fazia sentido sentar-se às 9 ou às 9h30 ou às 10 da noite a ver o seu programa favorito e já há algum tempo decidiu que não iria limitar-se a um aparelho. Hoje em dia consomem histórias nos smartphones, nos tablets, na televisão, no computador. Quando o espectador quer e não quando pode. Exatamente. E por um lado, ele consome em vários dispositivos e, por outro lado, consome quando quer. Ou seja, esta lógica de conteúdo linear com uma grelha de programação que é emitida a determinada hora, cada vez é menos relevante porque cada vez mais as ferramentas e as tecnologias permitem que o espectador possa ver o conteúdo quando quer, como quer, da forma que quer. E nós a única coisa que fizemos foi perceber que o espectador estava a mudar há mais de 10 anos atrás e foi começar a pensar como é que podemos contar histórias tendo em conta que aquilo que era o paradigma da televisão estava a mudar e que o espectador ia começar a ter um maior controle sobre a sua experiência, iria ter muito maior liberdade do que tinha até então, que para ver um determinado programa tinha que se sentar religiosamente a uma determinada hora para ver aquele programa. Hoje em dia isso já não é necessário. Defendes que o vosso sucesso apenas depende da capacidade de chegar e cativar espectadores através do conteúdo. Os anos que passaste a trabalhar em publicidade e marketing ajudaram-te a perceber esta realidade? Sim, no fim de contas aquilo que nós fazemos são para as audiências. Na publicidade, quando trabalhava em publicidade, tinha um objetivo muito específico, que era, de certa forma, cativar a atenção do consumidor, passar-lhe uma mensagem e conseguir que essa mensagem fosse eficaz para que ele, no dia a seguir, na semana a seguir, no mês a seguir, fosse comprar o determinado produto, o produto do anunciante que tinha pedido aquela campanha. Quando estamos a produzir entretenimento, sem fins sem ser para publicidade, temos um objetivo similar, que é contar uma história e cativar o espectador, fazer com que ele, por um lado, não desligue, não mude de canal, não mude de página, não carregue outra app, queremos cativá-lo e queremos que ele volte. E é esse o nosso trabalho. E cada vez mais torna-se difícil porque o voltar não significa que ele vá voltar amanhã ou para a semana, quando ele voltar, que ele não vai voltar para a televisão. Pode começar na televisão, quando voltar da segunda vez... Ir mudando de plataforma. Ir mudando de plataforma. E é isso que nós fazemos, de certa forma, é cativá-lo com a história, colocar a história disponível nas diferentes plataformas para quando ele voltar, ele não se sinta obrigado a seguir uma rotina que eu quero que ele siga, mas ele possa seguir a rotina que para ele é mais interessante, é mais vantajosa. Possa ver 3 episódios de seguida no tablet, depois amanhã possa ver na televisão, uma semana depois possa ver noutro device e não tenha que seguir aquilo que eu quero que ele faça. Exato. A BeActive já esteve nomeada para vários prémios a nível internacional, como os Emmy e os Rose d'Or, e já ganhou 2 Kids Screen.
Sentem que em Portugal vos valorizam da mesma forma do que no estrangeiro? Nós temos tido a sorte e temos tido a possibilidade de trabalhar com os principais canais. Já produzimos programas para a RTP, para a TVI, para a SIC, para canais de cabo, e sentimos que somos apreciados de certa forma. É lógico que eu pessoalmente compreendo que muita da nossa televisão, especialmente a televisão jornalista, é muito formatada, há muito pouco espaço para aquilo que nós fazemos. Nós não fazemos o reality show, não fazemos o concurso, não fazemos o programa de talentos, não fazemos a telenovela, e por isso, claramente, para nós seria difícil conseguir sobreviver ou conseguir ganhar esse espaço, que, tendo em conta aquilo que é o panorama televisivo português, está muito formatado para esse tipo de conteúdos. Como nós apostamos em algo que é diferente, apostamos muito em ficção para um público infanto-juvenil, que infelizmente não tem tanto espaço nas grelhas dos canais portugueses, é normal que por um lado, a BeActive não consiga produzir tanto e consiga ter tanto espaço nos canais portugueses, e por outro lado é normal que tente outras portas, e normalmente essas portas passam por ultrapassar fronteiras e produzir esses conteúdos de outras geografias, para outros clientes e para outros canais. No ano em que foi fundada, a BeActive produziu a primeira série interativa portuguesa que se revelou um autêntico sucesso entre os jovens. Como é que surgiu a ideia de transformar os livros do Diário de Sofia, dos quais és coautor, nesta série interativa? A ordem é um bocadinho inversa. Em 2002, ou seja, um ano antes, eu tinha tido a ideia, eu tinha saído do mundo da publicidade, tinha percebido que era cada vez mais difícil comunicar com adolescentes, porque a TV Cabo tinha entrado em Portugal, este novo fenómeno da internet tinha começado a conquistar os adolescentes, os telemóveis tinham começado a ser estas ferramentas que os adolescentes tinham acesso para comunicar, que usavam SMS em vez de fazer chamadas. Havia ali uma forma, eles começaram a criar a sua própria linguagem, a sua própria forma de comunicar e consumir conteúdos. E que a tradicional televisão já não era tão eficaz. Estamos a falar de 2002, 2003. E claramente, eu pensei, quando eu vou criar uma nova série, se é uma série para este público-alvo, não faz sentido eu criar única e exclusivamente uma série de ficção para televisão. Convém criar qualquer coisa que possa ter também uma série de televisão, mas que comunique na mesma linguagem, que comunique nos mesmos meios e da forma que os novos adolescentes estão habituados. E aí nasce o projeto, nasce com blog, nasce com conteúdos para telemóvel, nasce com vídeos na internet, e são esses conteúdos, são esses blogs que foram publicados desde janeiro de 2003, que mais tarde são transformados em um livro e depois mais tarde transformados em programa de rádio e programa de televisão. Lá está, a multiplataforma está sempre presente nos trabalhos que tu fazes. Sim. Em junho deste ano lançaste o livro Transmedia 2.0, no seguimento do teu best-seller de 2011, The Producer's Guide to Transmedia, onde escreves sobre a tua experiência como contador e produtor de histórias em multiplataforma. O que é que te levou a refletir sobre estas questões e a publicar estas tuas ideias num livro? A minha chegada ao Transmedia surge um bocado por acaso, porque desde o tempo do Diário de Sofia que muitos dos conceitos que são a base do Transmedia têm sido aplicados pela BeActive, pelo trabalho que temos vindo a fazer. Mas, como nós trabalhamos no dia-a-dia e fazemos as coisas, porque para nós faz sentido fazer as coisas desta forma, nunca nos pensámos a pensar isso do ponto de vista académico. E eu acho que apenas em 2008 ou 2009 é que me deparei numa das conferências que normalmente faço a nível internacional com esta nova buzzword, com esta nova palavra Transmedia. E percebi, depois, a partir desse momento, comecei a ser convidado com muito maior frequência para falar da experiência que tinha com o Diário de Sofia e com outros projetos que fomos fazendo desde então. E percebi que havia muita curiosidade, ou seja, a Transmedia até então era uma buzzword muito académica, ou seja, era feita numa lógica de pesquisa universitária, de pesquisa em termos de comportamento, mas não havia muita informação e não havia muita experiência de como é que era produzir. Ou seja, produzia-se muita informação, muito estudo universitário, mas não havia muita informação prática para produtores, para criadores de conteúdos e para contadores de histórias, de como aplicar esta lógica do Transmedia a novas histórias, a novos projetos. E aí surgiu a oportunidade, se quiseres, de passar as minhas ideias, passar as experiências que eu tinha vivido nos últimos anos a livro, de certa forma, para me apoiar neste trabalho que faço de conferências e de participação em seminários e painéis a nível internacional, e por outro lado também partilhar um bocadinho a experiência que eu fui tendo ao longo dos anos com outros produtores que me vou encontrando um bocadinho à volta do mundo. Que novos desafios é que a BeActive enfrenta nos dias de hoje? Continuar a produzir, é um mercado altamente competitivo, a produção de conteúdos
cada vez a barreira à entrada é cada vez menor, ou seja, hoje em dia comprar uma câmara, produzir, gravar conteúdos é quase, eu não dizer gratuito, mas o custo é muito baixo. É muito mais acessível. É muito mais acessível. Quando eu estava na universidade e quando tínhamos câmaras como estas que estão aqui, elas custavam, o preço destas câmaras era muito maior que um apartamento. Hoje em dia uma câmara custa pouco mais que o salário mínimo nacional. Por isso há uma redução dessas barreiras à entrada e eu acho que qualquer pessoa, qualquer consumidor de histórias também pode ser um contador de histórias. O que faz com que haja um excesso de conteúdos. Se olharmos um bocadinho para aquilo que é o YouTube e aquilo que são os fenómenos do YouTube, percebemos que a minha concorrência não é só os outros programas que estão nos outros canais de televisão à mesma hora do que o meu, mas são os milhões e milhões e milhões de horas que todos os dias são colocados no YouTube. Por isso, cada vez é mais difícil atrair espectadores, atrair audiências e fidelizar essas audiências. Por isso, esse é o grande desafio, é conseguir continuar a contar histórias e conseguir captar a atenção dos espectadores para que eles sejam fiéis e, de certa forma, sigam aquilo que nós fazemos. Mais uma vez, muito obrigada, Nuno, por teres aceitado o nosso convite. O E2 de hoje fica por aqui, mas já sabes, voltamos para a semana. Até lá!